Saudações! Se você está ouvindo este arquivo, é porque foi considerado apto a acessar um registro que não consta nas narrativas resumidas da expansão humana. A Colônia 1 não caiu. Ela se manteve de pé quando tudo indicava a ruptura, mas a pergunta que este registro levanta não é como ela sobreviveu, e sim o que precisou deixar de lado para continuar existindo. Decisões tomadas em silêncio, unidade construída sob pressão, e um triunfo que só foi possível porque algo, além da humanidade, escolheu não interferir. Antes de prosseguir neste registro, inscreva-se e acompanhe estes arquivos. Manter este registro ativo garante acesso contínuo a transmissões futuras do arquivo profundo. Cada acompanhamento fortalece a preservação de memórias que não foram feitas para circular livremente. Agora, prossiga com cautela. O que segue não é um relato de glória, é a consolidação de uma colônia e o início de uma dívida que o universo ainda não esqueceu. Registro iniciado. Os arquivos oficiais costumam afirmar que a consolidação da Colônia 01 foi inevitável. Essa palavra, inevitável, é confortável. Ela remove escolhas, remove culpados, remove o peso das decisões. Mas eu estava lá, e nada do que ocorreu foi automático. Nos primeiros ciclos após a fundação, a Colônia 01 ainda acreditava ser apenas um ponto de passagem, um centro logístico, um nó temporário entre a Terra e o desconhecido. Havia a ilusão de que identidade poderia ser preservada enquanto a função crescia. Essa ilusão durou pouco. A população aumentava mais rápido do que as estruturas políticas. Frotas chegavam antes de protocolos. Cientistas dividiam corredores com militares que respondiam a ordens diferentes, vindas de lugares que já não compartilhavam o mesmo tempo. As mensagens da Terra chegavam atrasadas, fragmentadas, otimistas demais para serem honestas. Chamavam isso de fase de adaptação. Eu chamei de pré-ruptura. Facções começaram a se formar sem bandeiras visíveis. Técnicos que defendiam autonomia operacional, comandantes que exigiam centralização imediata, administradores civis tentando preservar algum vestígio de consenso democrático, enquanto os números de falhas críticas subiam semana após semana. Nada disso aparecia nos comunicados públicos. O primeiro erro coletivo foi acreditar que o maior risco vinha de fora. Asteroides, falhas de salto, piratas de fronteira, sinais estranhos captados nas zonas profundas. Tudo isso parecia mais fácil de enfrentar do que o que crescia internamente. O medo difuso de que ninguém estivesse realmente no controle. Quando os protestos começaram, ainda eram chamados de debates. Quando os debates bloquearam setores inteiros, passaram a ser chamados de incidentes. E quando os incidentes ameaçaram desligar sistemas vitais, alguém pronunciou a palavra que muda o rumo de qualquer colônia: unificação. O Conselho Unificado da Colônia 01 não nasceu de um ideal, nasceu de uma contagem regressiva. Energia no limite, estoques projetados com margem mínima, rotas que precisavam ser protegidas por decisões rápidas, não por votações longas. A pergunta deixou de ser quem decide e passou a ser quanto tempo ainda temos. É nesse ponto que os registros começam a divergir. Há versões que falam em acordo voluntário, outras mencionam concessões equilibradas. Nenhuma delas menciona o que foi silenciado para que a assinatura fosse possível. Nenhuma registra quantos alertos foram arquivados como ruído, ou quantos relatórios desapareceram para manter a aparência de estabilidade. Eu lembro do momento exato em que percebi que a colônia não buscava mais crescer. Ela buscava não desmoronar. E quando uma sociedade entra nesse estágio, ela aceita coisas que antes chamaria de inaceitáveis. O conselho foi formado com poderes provisórios,
sempre provisórios, segundo suas próprias palavras. Mas poder raramente se dissolve sozinho. Ele se ancora no medo que promete conter. Enquanto isso, nos níveis mais profundos dos sistemas de observação, havia dados que não se encaixavam. Rotas improvavelmente seguras, interferências que surgiam e desapareciam sem padrão técnico conhecido. Análises classificadas, revisadas e então adiadas. Não era o suficiente para alarmar a população. Era o suficiente para preocupar quem sabia onde olhar. O erro final deste primeiro ciclo não foi a repressão inicial, nem a centralização apressada. Foi acreditar que ainda havia tempo para decidir como sobreviver. Quando perceberam que a escolha real era sobreviver ou permanecer quem eram, o tempo já havia acabado. E assim, sem anúncio formal, a Colônia 01 cruzou uma linha invisível. A partir daquele ponto, cada decisão exigiria um preço, e alguém teria de autorizar a cobrança. É aqui que o conselho deixa de ser uma resposta emergencial e passa a ser uma necessidade aceita. E é aqui que o próximo ato começa. O Conselho Unificado da Colônia 01 começou como um remendo institucional. Mas remendos, quando pressionados, endurecem. A primeira sessão ocorreu sem cerimônia. Não houve discurso fundador, nem promessa pública de unidade. Apenas projeções frias, números empilhados uns sobre os outros e a constatação silenciosa de que a colônia não sobreviveria a mais um ciclo de indecisão. Cada representante ali presente carregava não apenas um setor, mas um medo específico. Colapso energético, motins civis, deserções militares, falhas de abastecimento que não poderiam ser corrigidas a tempo. A missão do Conselho foi definida em termos simples, quase brutais. Manter a colônia operacional. Não próspera, não justa, operacional. Para isso, aceitaram poderes que em qualquer outro contexto teriam sido considerados inaceitáveis. Controle unificado de comunicação, prioridade absoluta a ordens de segurança sobre deliberação civil, revisão e, quando necessário, supressão de informações consideradas desestabilizadoras. Chamaram de medidas transitórias. Eu aprendi a desconfiar dessa expressão. A primeira decisão custosa veio rápido. Um conjunto de setores industriais ameaçava paralisação em protesto contra a nova cadeia de comando. Tecnicamente, tinham razão. Protocolos haviam sido quebrados, direitos ignorados. O Conselho respondeu não com negociação, mas com reclassificação. Os protestos deixaram de ser civis e passaram a ser tratados como riscos operacionais. O desligamento foi limpo, eficiente, silencioso. Foi também o momento em que muitos entenderam que o Conselho não pediria mais permissão, apenas avaliaria consequências. Alianças começaram a se formar dentro da própria estrutura unificada. Comandantes militares encontraram respaldo em administradores exaustos. Técnicos aceitaram ordens que contrariavam princípios antigos, desde que os sistemas permanecessem estáveis. A colônia entrou em um estado peculiar de calma, aquela que só existe quando todos sabem que errar não é mais uma opção tolerada. Enquanto isso, nos arquivos que poucos tinham autorização para consultar, surgiam relatórios que não se encaixavam no modelo de crise interna. Rotas de suprimento mantinham-se abertas, apesar de probabilidades contrárias. Ameaças previstas simplesmente não se materializavam. Era como se o ambiente externo estivesse contido. Esses dados foram apresentados ao Conselho, não negados, apenas adiados. Sem evidência de intenção hostil, registraram. Baixa prioridade frente às emergências internas. A decisão foi clara. Primeiro consolidar, depois investigar. Esse foi o verdadeiro acordo firmado naquele período, não entre facções, mas entre o presente e o futuro. O futuro foi colocado em espera. O custo imediato foi a normalização da exceção. O que era emergência virou rotina. O que era provisório ganhou o cronograma aberto. E cada nova decisão reforçava a anterior.
criando uma estrutura que só se sustentava porque ninguém ousava desmontá-la. A colônia começou a funcionar melhor do que nunca. Sistemas alinhados, cadeias de comando claras, produção estabilizada. Do ponto de vista externo, parecia um sucesso. Do ponto de vista interno, algo estava sendo comprimido. Identidades locais diluíram-se, divergências passaram a ser tratadas como ineficiências. A unidade foi alcançada não por convencimento, mas por desgaste. E quando a população finalmente respirou aliviada, já não percebia o quanto havia cedido para continuar respirando. Foi nesse estágio que o Conselho deixou de reagir às crises e passou a antecipá-las. Planos de contingência se multiplicaram, protocolos de resposta rápida foram ativados sem anúncio. A colônia não esperava mais o próximo choque, ela se preparava para absorvê-lo. E quanto mais preparada se tornava, mais evidente ficava que essa estabilidade tinha um preço acumulado. Um preço que ainda não havia sido cobrado, apenas adiado. Porque enquanto o Conselho consolidava seu controle, as variáveis externas continuavam silenciosamente favoráveis demais. E quando uma sociedade começa a prosperar em meio ao caos esperado, a pergunta deixa de ser como estamos conseguindo e passa a ser por quanto tempo isso será permitido. É nesse ponto que a escalada se inicia. A estabilidade alcançada pela Colônia 01 não trouxe alívio, trouxe ritmo. Quando os sistemas deixaram de falhar, o Conselho percebeu algo perigoso. Agora havia espaço para planejar além da emergência. E planejar naquele contexto significava escolher quem seria protegido quando a próxima crise surgisse, porque ela surgiria. As primeiras decisões preditivas foram quase invisíveis. Ajustes de prioridade em rotas de abastecimento, redistribuição silenciosa de contingentes de segurança, reclassificação de setores inteiros como estratégicos, o que na prática os colocava fora do alcance de qualquer questionamento civil. As colônias satélites perceberam antes do núcleo. Algumas aceitaram, outras resistiram. A resistência foi breve. Não houve confrontos abertos, nenhuma frota rebelde, nenhum discurso inflamado transmitido em rede. O Conselho aprendeu rápido que a escalada mais eficiente não é a que gera mártires, mas a que isola. Comunicações atrasadas, suporte técnico suspenso temporariamente, auditorias constantes que drenavam recursos e paciência. Quando a submissão veio, foi registrada como cooperação voluntária. Internamente, os custos começaram a se acumular. Profissionais experientes pediram desligamento, pedidos negados. Cientistas passaram a trabalhar com conjuntos de dados incompletos, sem saber o que havia sido removido. Comandantes executaram ordens que não compreendiam totalmente, confiando que alguém, em algum nível acima, compreendia. Esse alguém era o Conselho, e mesmo ali a compreensão era fragmentada. Os relatórios sobre variáveis externas voltaram à mesa com mais frequência, não como alertas, mas como anomalias persistentes. A probabilidade estatística já não sustentava o acaso. A colônia evitava colisões, falhas críticas e encontros hostis com uma consistência improvável. Alguns conselheiros defenderam investigação ativa, outros argumentaram que qualquer mudança de padrão poderia quebrar a frágil vantagem conquistada. No fim, prevaleceu a lógica dominante daquele período: não provocar o desconhecido enquanto o conhecido ainda ameaça. Foi uma vitória parcial, mas toda vitória parcial exige fechamento de caminhos. Recursos destinados à exploração profunda foram redirecionados para fortificação interna. Protocolos de contato foram congelados. O desconhecido deixou de ser uma fronteira e passou a ser um pano de fundo conveniente, algo a ser explicado depois, se ainda houvesse um depois. A colônia cresceu, não em território, mas em densidade. Controle mais apertado, cadeias decisórias mais curtas, menos vozes, mais eficiência. O preço era visível para quem quisesse olhar. Uma sociedade funcional que já não discutia por que fazia algo, apenas quão rápido conseguia executar. Eu registrei esse período como a fase de compressão.
tudo o que não cabia na estrutura foi empurrado para fora: ideias, identidades, possibilidades. E ainda assim, apesar de todo o controle, havia uma sensação incômoda nos níveis mais altos do arquivo. Como se a colônia estivesse avançando em terreno que não lhe pertencia inteiramente. Como se cada sucesso estivesse sendo tolerado. Os dados externos não pioravam, não melhoravam, permaneciam estáveis demais. Foi então que alguém fez a pergunta errada no momento certo. E se essa estabilidade não for nossa conquista, mas uma concessão? A pergunta não entrou nos registros oficiais, mas mudou o tom das reuniões seguintes. Porque quando uma liderança começa a suspeitar que não está sozinha, que alguém observa, mede, permite, a escalada deixa de ser apenas interna, ela se torna existencial. E é nesse ponto que a verdade, cuidadosamente adiada, começa a pressionar por espaço. Há um ponto em toda consolidação onde o poder deixa de perguntar se algo é necessário e passa a perguntar quem já sabe demais. Os dados que antes eram apenas improváveis tornaram-se consistentes demais para serem ignorados. Não havia picos, não havia desvios abruptos, apenas uma sequência contínua de eventos que deveriam ter resultado em perdas, e não resultaram. Rotas que permaneceram abertas além do limite estatístico, sinais hostis que cessavam antes do contato, regiões inteiras que, segundo projeções anteriores, já deveriam estar comprometidas. O Conselho ordenou uma auditoria profunda, não pública, não registrada nos canais comuns, um cruzamento de dados antigos, alguns classificados, outros esquecidos deliberadamente. Foi nesse processo que perceberam o erro fundamental. Estavam analisando o universo como um ambiente passivo. Ele não era. A primeira conclusão foi rejeitada, a segunda, arquivada. A terceira, permaneceu em silêncio tempo demais para ser descartada. A Colônia 01 não estava apenas sobrevivendo, ela estava sendo permitida. Não houve mensagem, nenhum contato direto, nenhuma linguagem compartilhada, apenas padrões de não interferência onde a interferência seria lógica, um vazio ativo, um comportamento típico de quem observa algo que ainda não decidiu se vale a pena interromper. O Conselho reagiu como toda estrutura de poder reage diante de uma verdade que não pode controlar. Tentou reduzi-la à hipótese técnica, falha de modelo, viés humano, coincidência prolongada. Mas cada nova simulação exigia ajustes cada vez menos honestos para continuar funcionando. Foi quando surgiu a decisão que mudou o significado de tudo o que havia sido feito até então. Se algo externo estava permitindo a sobrevivência da colônia, quebraria a própria unidade que havia sido construída. A repressão, os acordos forçados, a consolidação, tudo perderia legitimidade no instante em que a população percebesse que não havia sido apenas esforço humano que os manteve vivos. A verdade era desestabilizadora demais para ser verdadeira em público. O Conselho optou por um caminho que, em retrospecto, parece inevitável: transformar a permissão externa em mérito interno. Relatórios foram reescritos, projeções ajustadas retroativamente. O sucesso passou a ser atribuído exclusivamente à eficiência do modelo unificado. O silêncio do universo virou ausência de ameaça. A observação virou irrelevância. Eu registrei versões diferentes, nem todas foram liberadas. Esse foi o verdadeiro ponto sem retorno. Não a repressão inicial, não a centralização, mas a escolha consciente de construir o futuro sobre uma mentira funcional. Uma mentira que não negava o desconhecido, apenas o tornava conveniente. A Colônia 01 saiu desse momento acreditando que havia vencido a própria instabilidade. Na realidade, havia apenas renegociado sua posição, de sobrevivente desesperada para objeto de interesse contínuo. O universo não respondeu à consolidação, ele anotou. E enquanto o Conselho celebrava a estabilidade como conquista definitiva, algo essencial havia sido selado fora do alcance humano.
uma dívida que não constava em nenhum tratado e que não previa data de vencimento. A partir dali, todas as decisões passaram a carregar um peso adicional, invisível, mas constante. Cada expansão, cada avanço, cada nova colônia fundada sob o modelo da Colônia 01 reforçava a mesma suposição perigosa, que a permissão continuaria. É sob essa suposição que as consequências começam a se manifestar. A consolidação da Colônia 01 produziu exatamente o que prometera: continuidade. Sistemas estáveis, cadeias de comando eficientes, expansão novamente possível. E ainda assim, algo começou a falhar, não nos painéis nem nos relatórios. Falhou no tecido interno da colônia. A unidade forçada cobrou seu preço com atraso, como toda decisão construída sob compressão. As primeiras perdas não foram contadas em mortos ou estruturas destruídas, mas em ausências. Pessoas que deixaram de opinar, setores que já não questionavam, comunidades que aprenderam a sobreviver sem identidade própria. O Conselho percebeu tarde que havia vencido a instabilidade, criando outra forma de fragilidade. Sem oposição real, as decisões tornaram-se mais rápidas e mais solitárias. Cada conselheiro passou a carregar o peso de escolhas irreversíveis sem o amortecimento do debate. O modelo funcionava porque ninguém ousava falhar, e isso tornava qualquer falha potencialmente catastrófica. Os primeiros sinais de desgaste surgiram nos extremos. Colônias periféricas começaram a replicar o modelo unificado sem compreender suas origens. Aplicaram repressão onde ainda havia espaço para negociação. Centralizaram antes de consolidar. O que na Colônia 01 fora uma resposta ao colapso iminente, em outros lugares virou doutrina. Foi nesse momento que a dívida invisível começou a se manifestar de forma indireta. Rotas antes estáveis passaram a exigir mais recursos para se manter. Contatos potenciais simplesmente não aconteciam. Regiões inteiras tornaram-se opacas aos sensores, como se o universo estivesse ajustando a distância. Nada hostil, nada explícito, apenas um encarecimento progressivo da expansão. O Conselho debateu recuo, debateu desaceleração, mas qualquer recuo significaria admitir que a vitória não fora completa e que a verdade ocultada no passado ainda tinha poder sobre o presente. A decisão final foi seguir adiante. Aceitaram o sacrifício silencioso como parte do custo histórico. Se algumas colônias fracassassem, seriam classificadas como erros locais. Se identidades se perdessem, seriam lembradas como inevitáveis no processo de unificação. A Colônia 01 não voltaria atrás. Eu registrei esse momento como o ponto de aceitação, não da mentira, essa já havia sido incorporada, mas da consequência. A humanidade, a partir dali, expandiria não apenas sob seu próprio peso, mas sob o olhar de algo que conhecia seus limites melhor do que ela mesma. E cada novo avanço seria, consciente ou não, um lembrete de que a sobrevivência inicial não fora gratuita. O herói coletivo não caiu, mas também não saiu ileso. A Colônia 01 permaneceu como eixo da expansão humana, carregando cicatrizes que poucos sabiam interpretar. Cicatrizes que não sangravam, mas restringiam movimento, escolha, futuro. E quando a narrativa oficial passou a chamar esse período de vitória estratégica, eu soube que o último registro deste arco exigiria algo mais do que encerramento. Exigiria memória. Os arquivos públicos encerram este período com gráficos ascendentes. Produção estabilizada. Expansão retomada. Autoridade definida. A história oficial chama isso de consolidação bem-sucedida. Mas registros não oficiais existem para lembrar o que os resumos apagam. A Colônia 01 sobreviveu. Isso é inegável.
Ela tornou-se o eixo da expansão humana, o modelo copiado, a referência estratégica. Mas, ao fazê-lo, deixou de ser apenas uma colônia. Tornou-se um precedente. Tudo o que veio depois, guerras coloniais, alianças apressadas, pactos assimétricos com o desconhecido, nasceu aqui. Não da vitória, mas da forma como ela foi construída. A unidade forçada ensinou à humanidade que sobreviver justificava quase tudo, que identidade podia ser negociada, que verdades podiam ser adiadas indefinidamente. E o universo aprendeu algo em troca. Aprendeu que a humanidade era capaz de se adaptar sob pressão, de mentir com eficiência, de prosperar mesmo quando observada. A dívida contraída naquele silêncio inicial não foi registrada como ameaça. Ela se manifestou como expectativa. A expectativa de que continuaríamos avançando, de que repetiríamos o modelo, de que pagaríamos o preço sem perceber quando ele finalmente fosse cobrado. Algumas civilizações colapsam quando perdem uma guerra, outras quando vencem da maneira errada. A colônia 01 não caiu. Ela permaneceu, alterada, endurecida, funcional. E talvez tenha sido exatamente isso que chamou a atenção demais. Este registro não busca condenar o conselho, nem absolver suas decisões. Busca apenas preservar o elo entre causa e consequência. Porque sem ele, a história se repete como erro, não como escolha. Se você chegou até aqui, agora carrega parte desse peso. Memória compartilhada também é responsabilidade. Algumas histórias não pedem aplausos, apenas lembrança. Registro encerrado. Arquivo selado. Colônia 01. Se você deseja acompanhar os próximos registros, aqueles que mostram como essa dívida começou a ser cobrada, mantenha este arquivo sob observação contínua. Há verdades que só fazem sentido quando o tempo as alcança. Transmissão finalizada.